Agora vamos ver o ângulo, né? Porque como é que eu vou usar, qual ângulo que eu vou usar, né? Depende dessa questão também, né? Então, questão de controle do assunto. Então, por isso que muitos fotógrafos optam por o seguinte, ali muitos fotógrafos recentes, jovens fotógrafos, aí vamos colocar de 10 anos para cá, né? Porque eu já tenho quase 30 de profissão, então 10 para cá, tem usado dois corpos, né? Aquele colete com dois corpos mirrorless, são mais leves, e com duas lentes diferentes. Então, eles de repente, por exemplo, um clássico, uma 24 e uma 85, por exemplo. Então, lembrando, vou voltar aqui, ó. Se você usar uma 24, você vai ter um fator de crop numa mirrorless, que geralmente são APS-C, que o sensor é menor, né? Lembra? O sensor aqui é menor, ó. Então, uma 24 vai virar mais ou menos uma 45, próximo de um ângulo de uma 50, uma normal. Então, o fotógrafo pegou aqui, ele tem uma normal na mão. Falando de fotografia agora, né? E aí, se você está com uma 85, ela vai se comportar numa APS-C como se fosse uma 135, uma lente longa para você fazer um close. Ele pegou aqui na mão então ele tem uma câmera mais leve, mais dois corpos e usa duas lentes fixas que tem a qualidade de uma fixa. Ele tem duas distâncias focais que ele consegue se alternar. Por isso que você vê muitos fotógrafos usando duas fixas para você brincar com essa questão. Porque já pensou? Como é que era se você tem um corpo só? Você vai lá, tira a lente, coloca, pega a outra, coloca. Perdeu tempo. Tem situações do fotojornalismo, situações de evento que não dá para você perder tempo. Você tem que ter mais agilidade. Então, meio que por isso que alguns fotógrafos usam esse sistema aí. Bom, aí eu tenho esse slide aqui legal. Vou começar pelo normal aqui, ó. Então, se eu tenho uma objetiva 50, na full frame ela se comporta como uma 50 e no APS-C como uma 80 no caso de uma Canon, ok? E se eu tenho uma 40, a objetiva 40 é tida como normal. Ela numa full frame é 40, não muda. Numa APS-C ela se comporta como aproximadamente 60, ok? E numa grande angular? Bom, numa grande angular, se eu tenho uma 15, full frame 15, numa APS-C se comporta como uma 24. Ok? Se eu tenho uma 24, full frame normal, 24, e o APS-C ela passa a se comportar como uma 35. Aliás, o ângulo de visão 35 é exatamente o ângulo de visão dos dois olhos nossos abertos. Esse ângulo de visão que eu tenho aqui é de 35, equivalente a mais ou menos uma 35. Eu considero o ângulo mais coringa que existe. Por isso, quando você pega uma 24, a Canon tem uma versão 24 pancake, uma fininha, muito legal. Uma versão que não é tão cara e ela vai virar uma 35 numa APS-C, 38, acho que para ser mais preciso. Uma ângulo de visão coringa, putz, fantástico, uma ângulo de visão que você fotografa quase tudo, né? Então a 24 é bem legal. A 28, ela vira uma 45, quase uma normal. E a 35 vira uma 55. Então assim, tem que ver o fator de crop. Você vê que as lentes angulares, elas perdem ângulo porque numa câmera cropada ela meio que aproxima, né? Isso é bom ou ruim? É bom e é ruim. Depende do que você vai fotografar. E numa teleobjetiva? Se você tem uma 85, numa full frame é uma 85 e numa APS-C é uma 135. Se você tem uma 135, numa APS-C vai para 215 aproximadamente. Então, se eu tenho uma lente que não é tão longa, então, por exemplo, tem fotógrafos que, vou dar um exemplo. Tem uma lente bem legal, a gente inclusive tem ela aqui, a 100-400. É uma lente zoom da Canon, que ela, para fotografar pássaro, 400 é pouco. Por exemplo, natureza, pássaro não é muito. Mas numa câmera cropada, ela vai para 640. Já fecha uma conta. Então o fator de crop pode ajudar também nesse sentido. Porque a lente fica mais zoom ainda, vamos dizer assim. Fica mais telada ainda. Aproxima mais ainda. Porém, ao contrário é ruim, né? Se eu tenho uma lente 24, que é bem legal, numa full frame você coloca uma 24, fica aquele ângulo lindo, assim, grandão, assim, que enche a tela, né? Um plano geral bem bonito. Aí você coloca numa APS-C e vira uma 38. Você murcha, né? Por isso que quando a gente tem uma câmera APS-C com uma 24, por exemplo, você está lá, quando você coloca numa full frame, você, nossa senhora, você vai para outro patamar, porque ela abre muito o ângulo, então é interessante isso. Então você perde angular e ganha tele, né? Numa APS-C. Então tem vantagem e desvantagem. Quando eu faço as minhas viagens, eu gosto de fotografar, eu gosto de levar uma APS-C e uma full frame. Dica minha. Por quê?
Porque às vezes você tem, por exemplo, eu gosto de fixa, lembra que eu falei que eu gosto de fixa? Então se eu tenho por exemplo, um kit que eu acho muito legal, sei lá, você pode levar, se você gosta de zoom, você pode levar uma 2470 e 70-200, aí você tem várias opções nos dois corpos, mas eu que gosto de fixa, vou levar uma 24, vou levar uma 50 e uma 100 macro, quando eu vou fotografar a natureza, eu levo 3 lentes. Se eu levo 2 corpos, porque o corpo pode quebrar e você ficar na mão na viagem, então você tem que levar 2 corpos mesmo. Aprendi isso com o Jurandir Lima, meu brother, que faz as expedições por aí. Então, se você tem uma 24, eu tenho uma 24 na full frame, mas na APS-C ela vira uma 38, 35, tem 2 lentes, 2 ângulos já. A minha 50 é 50, mas numa APS-C ela vira uma 80. E a minha macro, ela vira uma 160 e uma 100 macro. Então, eu tenho várias possibilidades, tenho 6 lentes, mas levo 3, que tem o fator de crop. Mas isso é uma opinião minha, então tem gente que vai concordar, tem gente que não. Então depende do que você quer. Então, você vê que o mundo das objetivas zoom são várias possibilidades que a gente tem, né? Então a distância focal é uma coisa importante para a gente se pensar. E para fechar esse assunto aqui, a gente tem agora as zooms, né? Como vocês estão vendo nesse slide aí, zoom standard, quer dizer o zoom que serve para quase tudo. Quando a gente compra uma câmera de entrada, geralmente ela vem com essa 18-55. E essa lente é para dizer assim que tem que ter uma lente ali, porque você tem que receber a câmera igual receber um carro sem pneu, né? Você não vai comprar um carro e não tem pneu, né? Então, é uma lente muito básica. Então, ela é 18-55. Nem serve, no caso da Canon, nem serve numa full frame, porque a Canon, ela fez uma série, tem diferença, tá gente? Eu não vou entrar nesse assunto, Canon, Nikon, tem DX, FX, Canon tem a série chamada EF e EFS. 1855 geralmente é EFS, só serve nas cropadas, né? A série da Canon que serve em qualquer corpo é a série EF. Então se eu pegar uma 1855 numa cropada, ela vai se comportar como uma 28-90. Então é um ângulo aberto, não tão aberto assim como uma 18, uma 28 e um pouco mais tele. Então é um ângulo que você consegue fazer várias coisas, né? A 24-70 na full frame funciona como 24-70 e no caso essa nomenclatura aqui está mais voltada para Canon, tá? Como eu avisei no começo do curso. E numa APS-C vai se comportar como uma 38-112. E a 70-200, 70-200 no caso de uma full frame e 112-320 no caso de uma APS-C. Então você tem ganhas e percas lá. Bom, é uma sopa de letrinha, tem que ter muita calma nessa hora, para você ir absorvendo, entendendo e fazendo experimentos, para você ir entendendo como é que se comporta cada distância focal.